Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou o evangelista Milvio. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus e a pregação agora. Nós fazemos, irmãos, essa pregação sem placa de igreja, para ganharmos almas para o Senhor Jesus. Amém? Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando. Maranata, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Amém? Nosso Deus está voltando, amém, irmãos. Vamos nos colocar na posição: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus está voltando. Amém? A leitura de hoje está em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. Meu Deus, apresentamos diante do Senhor a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, em nome de São Jesus. Amém. Capítulo 24 de Mateus, versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então Jesus estava no templo e foi observar as estruturas que os discípulos mostravam. Mas naquela hora, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha só, ele já sabia o que ia acontecer com aquele templo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus disse: vai chegar uma hora que não vai ficar aqui nesse templo pedra sobre pedra. E os discípulos foram até ele tinha ido para o Monte das Oliveiras, chegaram para ele e falaram: Senhor, conta-nos quando vai ser essas coisas e que sinal haverá. Aí ele continua respondendo. Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão enganadores, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha só para você ver. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhais, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nós estamos ouvindo de guerra e rumor de guerra, irmão. Tem um tempão que não ouvia. Depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, começou a surgir mais e mais rumores de guerras. Então tem guerras e rumores de guerras. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Esse pessoal do reset indústria mundial, irmãos, esse bando de doente mental, que acha que não tem oxigênio para todo mundo respirar, esse bando de doente mental está criando um monte de alimento falso. Não sei se você está sabendo. Está criando muito alimento falso. Tudo industrializado e fabricado com sabor de alimento. Mas que não tem nada de alimento. É para adoecer as pessoas. Já tem ovo artificial. Já tem um monte de coisas, né? O ketchup, então, quando eu fui ver como é que faz um ketchup moderno, misericórdia, não tem nada de alimento ali, nem de tomate. Então, eles estão substituindo o arroz. A China está fabricando arroz de plástico. Não é nem plástico, é um negócio que cozinha, parece arroz, absorve o tempero, mas não é alimento. Então, pesquisa depois aí, irmão. Se você não conseguir, você entra em contato comigo no YouTube aí. Vai lá, Milvio, Rádio Palavra Viva, /Milvio. No YouTube você vai me achar lá, Rádio Palavra Viva, /Milvio. Manda uma mensagem para mim, eu vou te mandar os vídeos do que eles estão fazendo. Misericórdia, é o fim dos tempos. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Olha só, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, olha o que está acontecendo. Pessoas, você vai lá nos países muçulmanos, o que acontece, irmãos? Que a gente vê aí e a mídia encobre.
É o pessoal de lá matando os cristãos, matando os servos do Senhor Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então, muitos serão traídos pelos da família, né? Na hora que começar aí a grande tribulação, aquele ali que permanecer firme com o Senhor Jesus e não aceitar a marca da besta e não negar o nome de Jesus, vai ser traído pela própria família, pelos amigos, e trairão-se uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Será que tem falso profeta hoje na terra, irmãos? Hein? Tá sim. Não é só falso profeta fingindo que é Jesus, mas está assim de falsos pastores, que são lobos devoradores de lã de ovelha, que descobriram, são estelionatários que descobriram que persuadir pessoas a doar a igreja, a doar dinheiro para a igreja é melhor do que cometer crime. Porque pela lei brasileira, receber doação na igreja não é crime. Então está assim de falso profeta, estelionatário, usando a palavra para extorquir dinheiro das ovelhas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, o que nós vemos hoje os filhos fazendo com os pais é um absurdo. Até mesmo mães fazendo com os próprios filhos. O amor tem se esfriado. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos que perseverar como, irmão? Perseverar na palavra de Deus. Até o fim, para sermos salvos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Está faltando pouquinho, irmãos. Pouquinho. Porque o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. É um cumprimento da Bíblia. No Brasil mesmo, ainda restam pouquíssimas tribos indígenas que não ouviram falar do Senhor Jesus. Então, assim que completar esse ciclo de todas as tribos, nações, povos e línguas, todos, ouvirem falar do Senhor Jesus, aí ele vem. Está acabando. Está quase na hora dele voltar. Está muito perto. A gente percebe que nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Prepara-te, ó homem que está ouvindo, ó mulher que está me ouvindo, para encontrares com Deus. Prepara-te, porque o tempo é curto. Glória a Deus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha aí uma menção aí que pode ser. Não estou dizendo que é, mas pode ser. Do 8º rei, que era o 7º e é também o 8º. Né? O 8º rei. Da meretriz da Babilônia, a prostituta do livro do Apocalipse. Da meretriz, né? Que fica em Roma. Que pode ser. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Já corre logo, irmãos. Já corre logo. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque o bebê vai ser arrebatado. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aqueles que ficarem, que não forem arrebatados, corre e se esconde. Mas corre rápido, corre e se esconde. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, dos servos de Deus, dos salvos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito.
Então, se alguém ficar falando com você, Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus voltou. Não, ele não vai voltar em carne. Ele veio em carne, mas ele vai voltar em espírito para nos arrebatar. Que vai ser quando começa essa grande tribulação. Entendeu? Então, se alguém disser, eis o Cristo aqui ou está ali, não é verdade. Ele não volta mais em carne. Porque surgirão falsos cristos. Falsos. Qualquer um que chegar falando, eu sou Cristo, igual Henrique Cristo, igual os outros que tem por aí que se denominam Jesus, qualquer um deles é falso e é do capeta. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito, que se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, surgindo aí falsos cristos, e se falarem, ele está aqui ou ele está ali, não creiam. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o Senhor Jesus vem nessa velocidade. Sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Nessa velocidade. Glória a Deus, aleluia. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. E as potências do céu serão abaladas. Então, logo depois que o Senhor Jesus voltar, esses sinais vão de acontecer. Então, eu quero te preparar, meu querido. Você que provavelmente ainda não aceitou o Senhor Jesus, mas tem a chance de aceitar agora e subir no arrebatamento da igreja. Mas eu quero te preparar, porque se você não subir, porque nem todos aceitarão o Senhor Jesus. A Bíblia fala da parábola das 10 virgens. 5 são prudentes e 5 são imprudentes. As 5 prudentes serão arrebatadas. As 5 imprudentes, embora também eram virgens, ficarão. Então, se você ficar na grande tribulação, preste atenção. Se o Senhor Jesus vem, arrebata a igreja, sumiu o povo da terra, sumiu as crianças, sumiu os bebês, sumiu, né? Cuidado. A partir daquela hora, corra, se esconda, porque esse período vai durar 7 anos. Procure uma caverna, procure um abrigo, procure um lugar para se esconder, no meio de uma floresta densa, porque o satélite não pega lá. Se bem que hoje tem infravermelho que pega, né? Vermelhinho andando para lá e para cá do sangue humano. Mas se você conseguir entrar numa caverna e se esconder, meu irmão, fica ali. E procure, peça a Deus que naquela caverna tenha água, que a água corra pela porta dela, né? Que seja como se fosse uma nascente de um córrego ou de um rio, que lá tenha peixes. Você comer, beber e viver lá dentro daquela caverna. Por 7 anos. Porque depois de 7 anos, o Senhor Jesus vem e derrota o anticristo. E retoma o poder. Porque 7 anos a terra será entregue a ele. Que é a grande tribulação. Então, o Senhor Jesus vem e vai arrebatar a sua igreja. Quem ficou, corre. Quem estiver no telhado, não desce para pegar nada dentro de casa, só dá linha na pipa, corre, esconde. Quem estiver no campo, corre também, não volte dentro de casa. Pode não dar tempo. Viu? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Glória a Deus, aleluia. Então, que nós possamos, irmãos, estar preparados para a vinda do Senhor Jesus, porque ele está voltando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, e nos tire dessa terra. Somos servos do Senhor, meu Deus. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Que para a honra e glória do nome do Senhor Jesus a gente seja arrebatado. Amém? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. O Senhor Jesus está voltando, irmão. Presta atenção, você, meu irmão, que esteve desviado dos caminhos do Senhor. É a hora de voltar. Volta aí agora, reconcilia com o Senhor Jesus. Essa é a sua hora. Eu vou fazer uma oração, você ora ela comigo, porque ela vai te reconciliar com o Senhor Jesus.
Você já andou no lucro, você ficou fora 10, 12, 15, 20, 30, 40 anos do Evangelho, mas chegou a hora de voltar. Volta, porque o Senhor Jesus, ele está voltando, e essa é a sua hora de se arrepender dos seus pecados. E você que anda no mundo e nunca teve uma experiência com o Senhor Jesus, e fez sempre o que a sua carne quis que você fizesse, arrependa-te dos teus pecados, entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, e o momento para isso é agora. O dia hoje, o momento é agora. A gente não sabe o dia de amanhã. Amém? O Senhor Jesus está voltando, como nós vimos aqui, e ele virá. Irmãos, aqueles que não o aceitarem como Senhor e Salvador, aqueles que não se converterem, vão sofrer essa ira aqui do Senhor Jesus. Haverá, e ele aparecerá no céu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E esse povo que é jumento aí, que foi manipulado em massa nas universidades, nas faculdades, pela mídia, para parecer animais, para fugir da natureza humana, para ser o oposto do que Deus criou, para fazer parte de um grupinho insignificante, entendeu? Um grupinho ínfimo de retardados mentais. Meu irmão, arrependa-te. Se você tem um pingo de sobriedade agora, peça a Deus, igual Nabucodonosor, quando comia capim, que ficou 7 anos no pasto. Se você tem um pouquinho de sobriedade agora, no seu íntimo fala, Deus, me salva disso e me tira dessa perturbação mental. E ele tira, irmãos. E ele tira. E quem é, sabe. Deus está falando é com você mesmo, meu irmão. Com você, clama a ele, pede socorro a ele. E ele vai entrar na sua vida e vai te salvar, e vai te transformar, e vai restaurar a sua alegria de viver, vai restaurar a sua natureza, porque ele tem o poder e ele quer fazer. Amém? Amém. Então, para o que você estiver fazendo aí e repete comigo. Eu vou te ensinar agora como você sai da condenação eterna para a vida eterna e como é que você volta para o Senhor Jesus. Como é que você estava agarrado e volta. E o voltar é tão simples. Não é você ir para dentro de uma igreja qualquer, não. Templo, placa de igreja, CNPJ, não salva ninguém não, irmão. O Senhor Jesus salva. Foi ele que morreu por nós. É com ele o seu compromisso. Então repete comigo aí, para o que você estiver fazendo. Volte agora para ele e diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, entra em meu coração novamente, habita em mim e faz morada em mim, Senhor. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo também habite em mim, no meu coração, na minha mente. Que o teu Espírito Santo guarde em mim a tua palavra, Deus. Essa Bíblia sagrada de Gênesis Apocalipse, que a tua palavra esteja dentro do meu coração, lá como em João, que é o verbo, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo, a palavra de Deus, que ela habite dentro do seu coração, o Senhor Jesus. E que o teu Espírito Santo habite em mim, e guarde em mim a tua palavra, Senhor, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, nesse livro para que eu tenha vida eterna. E Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Eu sou teu servo, em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a alegria que tem no céu de você ter feito isso aí, você não tem noção. Os anjos se alegram. O Senhor Jesus está alegre, Deus está alegre, o Espírito Santo está alegre, porque você entregou sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Irmãos, essa é a palavra. Compartilhe a palavra. Vamos ganhar alma para o Senhor Jesus, irmão. O Senhor Jesus está voltando. Tira um tempinho aí e compartilha. Convida pessoas a seguirem a palavra de Deus, para assistirem com a gente aí. Cada um que está aí no grupo, irmãos. Compartilhe a palavra. Você que está vendo esse vídeo aí do YouTube, compartilhe esse vídeo. Entra aí no YouTube, se inscreva no canal. Seja um seguidor da palavra de Deus. Nós estamos pregando a palavra de Deus, irmão, sem placa de igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a cada um. Senhor Deus, apresento diante do Senhor cada pessoa agora que recebeu essa oração, que confessou com sua boca, que orou junto comigo, e que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e que voltou para o Senhor Jesus agora. Deus, renova as forças dessa pessoa. Que o teu Espírito Santo venha a inundar de unção, com a unção do teu Espírito Santo dentro de cada um. Que cada um sinta o renovo e a força para vencer as lutas e as batalhas diárias de cada dia. Senhor. Que o teu Espírito Santo seja conosco,
nos guarde e nos livre de todo mal, meu Deus, porque somos servos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, irmãos, que é o grande amor de Deus, com o qual Ele nos ama, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que nos leva até Deus, o Senhor Jesus, e a Ele, esteja sobre a nossa vida desde agora e para todos sempre. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos, e fiquem com Deus.